Meu irmão, minha irmã, deixa eu perguntar para você. Deixa eu perguntar. Por que você acha que Deus ama? Que Deus tem tanto prazer em nos ver servindo juntos, em unidade? Você já reparou como ao longo da palavra de Deus, em diversos momentos, Deus olha, Deus instrui e Ele manda que a gente ande conjunto, de dois em dois, em grupo? Já reparou? Por que será que é tão precioso? Por que Deus se agrada tanto quando a gente serve em unidade? Queria conversar com você hoje. O tema da mensagem de hoje é sinergia com Deus. Essa palavra é uma palavra interessante, palavra até relativamente moderna, né? Sinergia significa a união de dois movimentos, de duas forças, de duas ou mais capacidades para produzir algo. Os cientistas gostam de fazer cálculos, entender, pensar um pouquinho sobre isso. Veja bem, se você decidir levantar determinado peso, cada um de nós tem uma capacidade, né? Alguns levantam mais, outros levantam menos, mas você tem uma capacidade. Se duas pessoas resolverem levantar um peso em conjunto, é possível que as suas forças se somem. Mas aí entra algo muito interessante. De uma forma toda especial, a ciência começa a estudar e perceber que quando duas forças se unem, por diversos outros fatores, muitas vezes o resultado é superior ao de cada uma delas sozinho. Depende muito do caso. Veja bem, como é que Deus entende isso? Como é que isso acontece com Deus? Quando eu e você, quando mais de duas pessoas que conhecem a Deus, que estão decididas a fazer a vontade de Deus, decidem agir em unidade, servir em unidade, o que acontece? O que a palavra de Deus nos ensina? Lá a gente aprende que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, diz a palavra de Deus que ali Ele está, que a presença de Deus está ali. Deus se agrada tanto que nós vivamos em unidade. Aliás, o ensino de Deus sempre é da unidade. Ele se agrada tanto que Ele vem e completa o agir. Agora, pense comigo, se eu e você, juntos, tivermos Deus agindo conosco, o que é que pode acontecer? Ou melhor ainda, o que é que não pode acontecer? Quando um e outro que conhecem a Deus e decidem servir a Deus junto com Deus, não há limitações, porque quem age conosco é o próprio Deus. Quando nós decidimos agir, fazer a vontade de Deus, é maravilhoso, mas quando 2 ou mais pessoas decidem agir em conjunto, em unidade, para fazer a vontade de Deus, algo diferente acontece. Algo diferente acontece. Eu queria conversar com os irmãos sobre alguns trechos, sobre alguns momentos em que isso aconteceu. Primeiro eu queria que o irmão e a irmã abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Pode ficar sentado mesmo, nós vamos ler diversos textos bíblicos. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Nós vamos ler um versículo, versículo 28. O livro de Romanos é interessante. Paulo está escrevendo, quando você começa a ler, ele encadeia os pensamentos, né? Que se nós decidirmos ler todo o encadeado do pensamento, nós vamos ler mais de um capítulo junto, que ele fala algo, aí depois ele continua. Portanto, pois assim, e ele continua. Para ler o pensamento completo, a gente teria que ler uns 3, 4 capítulos aqui, né? Mas nós vamos agora ler o versículo 28 de Romanos 8. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí tem uma vírgula, e a frase continua: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, o que Deus está nos dizendo é: todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que estão fazendo o propósito de Deus com amor. É isso. O que Deus está dizendo é todas as coisas. E essa palavra é tão abrangente. São todas as coisas. São as leis da natureza, meu irmão, minha irmã. Tudo. Pastor, como assim? O que Deus está nos dizendo é, quando duas pessoas, quando o povo de Deus se une para fazer a vontade de Deus em unidade, Deus entra e completa e faz com que tudo, porque Ele é Senhor de tudo, coopere, haja junto, haja em conjunto, para que a vontade dEle seja feita. Meu irmão, minha irmã, Deus nos quer trabalhando junto, vivendo junto, servindo junto, porque o efeito é maravilhoso. Tantas vezes o povo de Deus se perde, porque o povo de Deus esquece que a vontade de Deus é que a gente ande junto. Os momentos mais sensacionais, mais impressionantes, como a gente acabou de cantar, que mais alimentam a nossa alma, aconteceram quando o povo de Deus decidiu agir junto. Diz a palavra de Deus, que quando o povo de Deus orou, intercedeu por Pedro, quando Pedro chegou narrando que tinha apanhado, e chegou para a igreja e falou o que tinha acontecido, diz que o povo se reuniu e orou e pediu que eles agissem com intrepidez, e de que Deus, através das mãos daqueles homens, falasse, não pediu proteção para eles, e a palavra de Deus diz que o local tremeu, e a glória de Deus se manifestou, porque o povo orou em unidade. Deus quer que a gente viva em unidade. Quando a gente sirva em unidade, no mesmo propósito, no mesmo caminho. O povo de Deus tantas vezes tem deixado de experimentar coisas fantásticas, o agir de Deus, porque cada um tem decidido fazer uma coisa em separado. Deus nos quer andando juntos, em unidade. Quero ler um trecho maravilhoso da palavra de Deus, com certeza você conhece, nós já falamos sobre ele. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. No Evangelho de Lucas, capítulo 10. Perdão. Capítulo 9. Uma passagem, com certeza você conhece, da multiplicação dos pães. Evangelho de Lucas, capítulo 9, começando do versículo 10. Diz assim: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Esse é o momento em que Jesus tinha mandado que eles fossem de 2 em 2, os 70. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Olha a situação. Jesus tinha chamado os discípulos para um local separado, depois de tudo que tinha acontecido, depois deles terem servido, mas aquelas férias acabaram rapidinho. As pessoas souberam que Jesus estava ali com seus discípulos e foram para lá. E ele começou novamente a falar do reino e a curar as pessoas. E aí os discípulos olharam, viram que o dia estava acabando, mais de 5.000 pessoas, a Bíblia diz que só de homens eram 5.000. Dá para a gente estimar, com certeza, que tinha no mínimo umas 8.000 pessoas. O irmão já viu 8.000 pessoas juntas num local plano, assim, num local só, sem ser estádio? É bastante gente. 8.000 pessoas. Criança, devia ter criança já com fome, chorando, né? Onde tem 8.000 pessoas, a quantidade de criança que estava lá, e gente, e os discípulos olharam e disseram assim: rapaz, isso aqui vai ser difícil. Senhor, despede essas multidões para eles irem e se alimentarem, se hospedarem, não sei como é que eles vão resolver não, vai lá, despede essas multidões.
Aí Jesus olhou e disse assim: excelente oportunidade de eles perceberem o que acontece quando eles servem comigo em unidade. E Jesus disse assim: não, eu tenho outra ideia. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Meu irmão, minha irmã, não sei se você já recebeu uma missão dessa. Fico pensando aqui na Iva, né, que cuida. Já pensou se Deus olha para você e diz assim: não, alimenta ali aqueles 8.000. Ai, mas como assim, Senhor? Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo. Interessante. Aqui conosco nós temos 5 pães e 2 peixes. Pelos outros evangelhos a gente sabe que um menininho trouxe, né? Fica imaginando aquela mãe maravilhosa, né, preciosa, que preparou aquele lanchinho para aquele garoto, né? 5 pães e 2 peixinhos. Bastante precavida, né? 5 pães e 2 peixinhos, dava para comer, dava para se alimentar bem, né? Um menino. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que quando Jesus deu a primeira ordem, algum deles já saiu para saber o que tinha, né? Quem que tem algum lanche aí? Quem que tem comida? Né? Muito bem. E ele disse assim: temos aqui simplesmente 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: ok. Você quer servir? Você quer alimentar? Eu quero saber o que está no seu coração. Porque se você quiser servir, se você quiser alimentar essa multidão, os 5 pães e 2 peixes bastam se eu estiver com vocês. Sabe o que Deus está nos dizendo hoje? Deus está dizendo assim: você quer servir e alimentar esse bairro? Porque nós temos um número de pessoas aqui. Certamente, se a gente olhar ao redor aqui, vai dizer assim: não, nós não somos suficientes para alimentar esse bairro, essa cidade. Não, nós não somos. Deus está falando conosco exatamente o que Ele falou com aqueles discípulos. O que interessa não é o número de vocês. O que interessa não é o que vocês têm na mão. O que interessa é o que vocês podem fazer se eu estiver com vocês. É se a minha mão estiver com vocês. Não é o número das mãos de vocês que importa. É se a minha mão está com vocês. Sabe o que vocês têm nas mãos? 5 pães e 2 peixes? Não. Vocês têm o que tiver. A minha mão faz acontecer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. A natureza, a matéria, o que for preciso, o sobrenatural de Deus vai agir. Se eu e você quisermos servir por amor ao propósito que Deus tem para nós. Se nós quisermos, Ele completa, Ele faz. Aqueles discípulos, só eles, talvez não conseguissem alimentar nem mesmo uma família. E Jesus olhou para eles e disse assim: faz o seguinte, divide esse grupo, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Interessante, né? Em grupos de 50. Quantos discípulos eram? 12. Eram 12 apóstolos, né? A gente sabe que aqui, nesse momento, havia diversas outras pessoas seguindo Jesus. Pelo menos, tem o grupo dos 70 aqui, né? Nesse momento aqui. Mas, 12 apóstolos, tá? Em grupos de 50. 5.000 pessoas. Vamos esquecer que sejam 8.000, só para o cálculo ficar fácil, né? Como diz, eu não sou exatamente de exatas, né? Então, só para o cálculo ficar fácil, 5.000 pessoas em grupos de 50. Rapidamente, quantas são? Alisson, por favor, você que é de exatas? 100 grupos. Apertei, né, Alisson? Apertei assim, né? No sermão, né? Assim fica difícil. Obrigado que tem ali um outro irmão de exatas ali, nos ajudou, né? 100 grupos. Alisson, 100 grupos de 50. Ali, ó, 100 grupos. 5 pães e 2 peixes. Dá quanto?
Se a gente dividir 5 peixes para 100 grupos de 50, meu irmão, não dá uma espinha para cada um. Não dá uma espinha para cada um. E, no entanto, diz a palavra de Deus, que sobejaram 12 cestos. Pastor, eu não sei nem de onde é que apareceram os cestos. Você já parou para pensar? A Bíblia não fala nem dos cestos. Não podiam ter sido só 12 cestos, porque com 12 cestos é difícil você passar e percorrer 8.000 pessoas. Meu irmão, eu creio que até cestos apareceram para que fossem utilizados. Eu creio na palavra de Deus. Se Deus disse que com aqueles 5 pães e 2 peixes eles alimentaram aquela multidão, eu creio na palavra de Deus. Assim como eu creio que nós aqui, esse nosso número, pode ser bênção e alimentar todo esse nosso bairro. Eu creio que com a mão de Deus, não há limite para o que o povo de Deus pode fazer. Sozinhos, realmente, os limites são muito baixos. Mas com a mão de Deus, não há limites para o que Deus pode fazer. O que contam não são os meus minutos, meu irmão e minha irmã. O que conta é o tempo que Deus age na vida das pessoas. Pode ser que uma palavra que eu e você dermos, de 10 segundos a alguém, germine no coração, porque Deus vai fazer aquela palavra ser multiplicada na vida da pessoa. Não é o meu esforço que conta, é a bênção de Deus sobre aquilo que eu coloco para Ele. E é quando o povo de Deus age em unidade. Seria difícil para Deus fazer simplesmente aqueles grupos de 50 aparecer um cesto na frente, no meio de cada grupo de 50? Qual a dificuldade para Deus? Nenhuma. Mas Deus não queria ensinar que Ele pode fazer surgir coisas. Deus queria ensinar que através da vida daqueles que querem servir com amor, Ele pode fazer surgir coisas. Para Deus não há diferença. Se Ele fez surgir pães e peixes suficientes para alimentar quase 10.000 pessoas, Ele podia fazer sem os homens, sem os discípulos. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu e você sejamos instrumentos. Vão vocês e alimentem. Senhor, se eu quiser alimentar, vai ter comida no meu cesto? Vai. Se você quiser alimentar, se você quiser ser bênção para as pessoas, vai haver comida no seu cesto. Vai haver dons nas tuas mãos. Vai haver tempo na tua vida. Vai haver saúde no teu corpo. Vai haver recursos no teu bolso. Se você quiser servir a Deus, nada vai faltar. Eu creio nisso. Eu creio nisso porque eu creio na promessa de Deus. Eu creio no agir do nosso Deus. Se você quiser servir a Deus, Ele cuida do que for preciso. Tantas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente fica imóvel, a gente fica parado, a gente vive uma vida medíocre, sem perceber o agir de Deus, porque a gente não se decide a ficar de pé e ir alimentar, e ir servir, e ir andar, e ir declarar, e ir orar, em dizer para as pessoas quem Deus é, e dizer: Senhor, aqui eu preciso do teu agir, Senhor. Senhor, aqui eu não sei exatamente o que dizer, eu preciso da tua sabedoria, Senhor. Fala, me usa, me dá. E observar o agir de Deus. Tantas vezes a gente vive uma vida cristã sem o impressionar do agir de Deus, porque a gente não vive o andar, não vive o servir, não vive o fazer, o alimentar. Deus quer que a gente viva uma vida cheia de experiências. Mas, meu irmão, minha irmã, a experiência está no servir. Sabe onde é que começa isso? Onde é que pode começar isso? Nas famílias. Pai e mãe. Um pai, uma mãe podem fazer coisas maravilhosas pelos seus filhos. Mas um pai e uma mãe unidos com Deus, no propósito de
fazer, de criar filhos maravilhosos para Deus, podem fazer coisas sensacionais. Pais e mães que decidem com Deus, vão criar homens e mulheres para Deus, vão ver filhos absolutamente maravilhosos na presença de Deus. Eu creio, você crê? Amém. Você jovem, que está se preparando para casar, procurando alguém, busque alguém que queira servir com Deus e você, e veja a bênção que Deus vai fazer na sua família. Você adulto, que tem lutado, que tem querido fazer isso, busque em Deus. Você, marido, esposa, busque e veja com Deus o que Ele pode fazer. A palavra nos garante que se nós vivermos em unidade, se a gente fizer com amor, Deus completa o que for preciso. Talvez você ainda não tenha visto, mas se você andar, se você se propuser a fazer, Deus vai garantir a palavra dele. Não é a mim que você precisa, não é em mim que você precisa confiar, é em Deus. Sabe por quê que a gente não precisa ver agora o agir de Deus? Para que a gente tenha a nossa fé alimentada. Diz a palavra de Deus que Ele quer que o povo dele viva de fé em fé, de glória em glória. Deus quer que a nossa experiência se baseie na confiança em Deus. Deus quer que a gente ande todo dia. Não é saber hoje para o resto da vida. Ele quer que a gente confie hoje no amanhã, amanhã no depois de amanhã, e assim por diante. E viva como povo, alimentando. Deus pode fazer coisas impressionantes no condomínio onde você mora aqui. Deus pode. Se você se colocar e disser: Senhor, eu quero aqui nesse condomínio ser uma bênção, e eu quero frutificar. Traz, Senhor Deus, me mostra com quem eu posso servir. Se você desejar servir, eu creio que você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida todo dia. Eu creio. A nossa igreja precisa, todas as igrejas que servem ao Deus vivo, precisam viver o desafio de crer que vai sobejar comida no nosso cesto. Que coisa preciosa. Deus precisava fazer sobrar. Eu não sei se você é como eu, quando eu leio um texto desse, eu não me conformo de não ficar pensando. Sobejaram 12 cestos, um para cada apóstolo. O que eles fizeram com os cestos? Gente, porque, francamente, eles não iam comer 12 cestos de comida. O que eles fizeram? As pessoas estavam satisfeitas. Diz a palavra de Deus que todos estavam satisfeitos. Fico imaginando, o que devia ter de adolescente lá, né? Aqueles adolescentes assim de 15, 16 anos, que quando começam a comer parece que, gente, como é que é isso? Né? Todos ficaram satisfeitos. E sobraram 12 cestos. Eu estou vendo uma mãe ali de adolescente olhando para mim e sorrindo, né? Acho que ela está pensando na quantidade de pão que aquele adolescente come quando ele senta para comer, né? Então assim, sobraram 12 cestos. O que faz? O que faz? Procura alguém para alimentar. Tenho certeza que eles procuraram alguém para alimentar. Sabe o que Deus está nos dizendo? Não é que vai ter suficiente para a gente ser bênção para o nosso bairro. O que Deus está nos dizendo é assim, vai sobrar para a gente ter que procurar a quem alimentar. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não faz as coisas medidas. Deus faz sobrando. Se você precisar de algo para servir a Deus, vai sobrar esse algo na tua vida. Vai sobrar recursos, vai sobrar energia, vai sobrar vitalidade, vai sobrar tempo, vai sobrar sabedoria, vai sobrar unção, vão sobrar dons, vai ser mais do que você precisa. É assim que eu creio, é isso que a gente deve viver. Creia, confie, viva, caminhe.
Recentemente nós tivemos um momento aqui de intercessão, e as pessoas vieram no sábado, e nós fomos orar pelos condomínios. Dividimos em 3 grupos. Naquele primeiro dia, fomos orar em 3 grupos, em 3 condomínios diferentes. Eu guardei aquilo no meu coração. Eu fui num dos grupos, a gente foi orando, passando pelas casas. Em algumas casas a gente passou e disse assim: Senhor, um dia eu quero ver a tua igreja reunida aqui nessa casa. Que casa boa, tinha uma varanda bonita, sim. Eu me lembrei de quando a gente começou numa varanda lá na casa do irmão Cime e da irmã Orieta. Tinha uma varanda bonita, eu disse assim: olha que coisa linda aqui, como vai ser boa a reunião aqui. Eu creio que meus olhos ainda vão ver uma reunião naquela casa onde a gente orou. Eu creio que a gente pode viver com fé, a gente pode esperar. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, em unidade com Deus, a mão de Deus vai fazer a diferença no nosso meio. Nós podemos exercer, a gente pode viver com fé. Você crê nisso? Não desista, não deixe o inimigo, o mundo tirar essa esperança do teu coração. Queira ser bênção, queira que o seu cesto esteja sobejando, para você poder alimentar de tudo que for preciso, para as pessoas. Deus sabe exatamente as pessoas que você vai encontrar, que você vai abençoar, e tudo que você precisa vai estar nas suas mãos, porque o nosso Deus é fiel. Eu creio nisso. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio. E nossos olhos vão ver a promessa de Deus se cumprir na vida daqueles que quiserem servir. Em nome de Jesus. Povo de Deus que confia nisso, que tem fé, diga amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.